Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 7 de junho, as bolsas estão em queda nessa terça-feira. Eurostoxx cai em torno de 0,8%, enquanto os futuros do S&P e Nasdaq eles cedem em torno de 0,5%. Nas commodities, o preço do petróleo ele cai em torno de 0,4 para 119 dólares o barril, e os futuros curtos do minério de ferro avançam 0,5% para 144 dólares por tonelada. As incertezas sobre o rumo da economia eles seguem pesando sobre os mercados. Ontem, o rendimento da Treasury de 10 anos voltou ao patamar de 3%, sinalizando que os investidores ainda não têm clareza sobre uma potencial recessão ou ainda qual a intensidade da desaceleração da economia daqui para frente. Na Europa, o mesmo sentimento de cautela prevalece. O dado alemão de encomendas à indústria caiu 2,7% no mês, em abril, intensificando os receios sobre a atividade em meio à retirada de estímulos monetários da economia. Na semana, o mercado ele fica à espera da decisão de política monetária europeia na quinta-feira e da divulgação do CPI nos Estados Unidos na sexta-feira. Em meio ao período de silêncio dos dirigentes do Fed, as atenções do dia se voltam ao testemunho de Janet Yellen, secretária do Tesouro, sobre o orçamento de 2023 no Senado dos Estados Unidos. Em relação ao destaque local, o Ibovespa ele chegou ao fim desta segunda-feira registrando queda de 0,8% num dia marcado por pressão fiscal vinda da temática dos combustíveis. E no radar macro, o Banco Central ele publicou uma atualização parcial do relatório Focus, em que o mercado sobe para 9%, de 7,89% a estimativa para a inflação 2022, e manteve a Selic em 13,25% ao final do ano. Já o CAGED, publicado pela manhã, informou a criação de 196 mil empregos em abril no Brasil, acima do esperado no consenso. No entanto, os ruídos políticos eles se sobressaíram aos dados econômicos divulgados. Na política, durante uma sessão de incertezas sobre a proposta que limita a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro ele convocou uma coletiva de imprensa. Nela, o Bolsonaro informou que o governo federal está disposto a ressarcir os estados por perdas de arrecadação, caso os governadores aceitem zerar o ICMS cobrado sobre diesel e óleo, o gás de cozinha. Além de compensar as renúncias fiscais provocadas pelo projeto de lei que estabelece uma alíquota máxima para a cobrança do imposto estadual sobre os combustíveis. O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada, ele segue em discussão no Senado. E para o dia de hoje, sem grandes indicadores macro, o principal destaque fica para a divulgação dos dados de produção e vendas de veículos em maio. E ainda hoje, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele se reúne com representantes do CIT em evento fechado à imprensa no período da tarde. E do lado político, os investidores eles devem continuar monitorando o anúncio do presidente Jair Bolsonaro na véspera da decisão do governo federal sobre o ressarcimento aos estados por perdas de arrecadação, caso os governadores aceitem zerar o ICMS cobrado sobre o diesel e o gás de cozinha. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.